está sintonizando agora, Maurício que teve um comportamento até 5 anos, poderíamos dizer absolutamente normal aos olhos do mundo, mas a mãe achava que tinha alguma coisa até que foi diagnosticado autismo. E dos 5 aos 16 anos, o Maurício, que era uma criança que se comunicava, brincava, interagia com todo mundo, de repente perdeu a fala, ficou mudo, fazia apenas menção ao nome de mãe, coisa que ele fez dos 5 aos 16 anos, só que ele começou a desenvolver uma série de comportamentos típicos do autismo e que são complicados para conviver no dia a dia, né? Quer dizer, não foi fácil, né? Muito difícil. Agora, Cláudia, compartilhe conosco o que aconteceu para ter essa virada na sua vida e na vida do Maurício. Quando foi nessa fase dos 16 anos, ele chegou com todos esses comportamentos que eu já tinha dito antes, né, acumulados, e ele perdeu mais ainda o brilho do olhar, né, ele ficou muito vago, aquele olhar muito vazio, e começou a babar, do nada, de uma hora para outra, né, e aquilo me apavorou demais, né, que eu estava na porta da fase adulta, e sem saber o que eu ia esperar com aquilo, né? E nessa mesma época, eu comecei a ter acesso à internet. Foi só em 2006 que eu comecei a ter computador em casa. Até antes eu não tinha. E que também não era tão comum, né? Não era. E eu passei a ter computador em casa e comecei a mexer, né? E vamos ver o que a internet, o que esse mundo novo pode me trazer. E aí eu descobri grupos de pais com crianças, né, com filhos com autismo. E entrei nesses grupos para bater papo, né? E comecei a ouvir deles essas questões de outras formas de tratamento que eu não tinha feito com meu filho até então. E uma delas era a questão de dieta, né, que eu fiquei totalmente assim... Caiu teu mundo, né? Nossa, porque... e boiando, né? Eu não sabia de absolutamente nada. Eu era... perdidíssima, né? Cláudia, quando dizem pra você assim, vai ter que tirar o leite e vai ter que tirar o glúten, você no mínimo deve ter dito, bom, o que sobrou, né? Exatamente. Não, e mais, né? Leite, glúten, e falavam dos químicos também, produtos industrializados e tudo. Aí eu falei, nossa, meu filho vai viver de luz, né? Vou daqui a pouco. Não, lembrando, plantar ele no quintal e fazer fotossíntese, né? Não esquecendo que a Cláudia, gente, banqueteira, mas banqueteira do quê? De bolo, de doce, de docinho, de festa. Tudo de que não croquete, podia, eu tinha dentro de casa. Refrigerante, quer dizer, na realidade o Maurício tinha acesso a toda essa alimentação. Acesso livre. Olha. A mão dele, a hora que ele quisesse, o tempo que ele quisesse. E aí, o que foram os itens que você viu que você deveria modificar na alimentação do Maurício? Essa coisa toda formou um turbilhão, né, na minha cabeça, mas eu já não tinha mais o que perder, né? Eu já tinha feito o que eu podia fazer e meu filho estava no estágio que estava. Aí eu pensei que, poxa, se eu não mudar o meu caminho, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Perfeito. Então eu abri mão de tudo, eu falei, vou parar, né? Parei de trabalhar, fui avisando os clientes, parei, eu falei, chega. E vou mudar cuidar a alimentação dele agora, vou mudar, vou fazer uma tentativa, não tenho o que perder, né? É meu filho. E como foi a reação da família? Nossa, falou que eu era louca, né? E que é super difícil, né? Mudar a alimentação. Gente, comida é algo assim, tão assim, que tá enraizado na pessoa, né? É muito... Mudar comportamento alimentar é a coisa mais difícil que tem. E todo mundo ficava questionando o tempo inteiro, por quê? Mas por quê? Coitadinho. Não pode, mas nem um pedacinho. Nem um pouquinho, eu digo, um pouquinho de veneno pode, um pouquinho de arsênico. Um pouquinho, foi um pouquinho de pecado, pode. Quer dizer, aí quando eu falo assim, o pessoal entende um pouco melhor. Mas coitado, mas não pode, eu não pode. Olha, teve épocas assim muito difíceis, muito complicadas. E o que você fez? Você retirou principalmente os alimentos
o leite, mais por conta, gente, não da beta-lactoglobulina, que é uma grande proteína do leite, que nós humanos não temos uma enzima, que só o bezerro tem, né? E que é de difícil digestão. Para o autista, tem um problema muito sério numa outra proteína chamada caseína. E que, para quem não sabe, caseína diminui o número de receptores de LDL no fígado, viu? Quer dizer, então ainda por cima aumenta os níveis de colesterol, porque tem um monte de estrago, né? E uma delas é isso. Agora, para o autista, é a caseína do leite que é o problema e o glúten que está onde? No trigo? No trigo, na aveia, na cevada, centeio e no malte. Perfeito. No malte derivado do trigo. Exato. Porque às vezes tem produtos com malte de arroz, mas aí não tem problema. Aí não tem problema. E aí, no caso da aveia, a aveia é por contaminação cruzada? Ou é porque ela tem, de fato, glúten? Isso assim, diverge muito, né, as opiniões. Então a gente Mas a gente exclui, tira. Até porque tem outros alimentos que podem entrar no lugar da aveia sem causar prejuízo nenhum. Agora, por que retirar esses alimentos? Então, resumindo, o problema, a criança autista, ela tem um problema no intestino muito sério de uma chamada desbiose, né? Isso. Quer dizer, um desequilíbrio das bactérias. E tem muito fungo, não é? É uma rede, né? Vamos dizer assim, uma série de coisas que podem ir acumulando e dificultando, né, o trabalho do intestino, né, em geral. E aí faz assim uma tremenda de uma encrenca que, resumindo, gente, o glúten e a caseína, eles passam a ser fermentados no intestino e formam uma coisa que a gente chama de caseomorfina ou gluteomorfina. Jesus, o que é isso? São simplesmente substâncias que parecem morfina, que se ligam a receptores cerebrais e que modificam o comportamento não só do autista. Por isso que eu digo, não é só o autista que tem uma mudança de comportamento. Tem muita criança hiperativa que quando a gente tira o leite e o glúten, você tem uma diferença de comportamento maravilhosa. Muito paciente com depressão também melhora. Então, eu digo que o que você fez foi nutrição funcional. Basta ter um intestino permeável para essas proteínas caírem na corrente sanguínea. Que vão atingir o cérebro e provocar um estrago danado. Né? Só que não é só isso, né? No seu livro você inclusive fala coisas que enriqueceram muito para mim, nutricionista, porque você fala, bom, a soja, eu tô careca de falar aqui que soja, gente, só fermentada ou coagulada, né? Esse negócio de soja a gente tem visto muita alergia, né? Exatamente. Agora, os contaminantes ambientais, complicadíssimo, corante, conservante, quer dizer, tudo aquilo que a gente fala do resgate de uma alimentação o mais próximo da natureza possível, né? Agora, você também fala de outros alimentos interessantes, né? O que no todo você, pro Maurício, retirou além disso que nós conversamos? Eu procurei fazer uma alimentação que retirasse a parte industrializada, né? Então, quando a gente pega uma caixinha que tem lá aqueles códigozinhos todos e... um monte de coisa que você não pronuncia, que você nem sabe o que é. Não sabe e tal, então essas coisas eu procurei tirar, né? Continua comendo, não sou totalmente radical não, até porque não dá, já a vida moderna, a prática nossa não dá para ser totalmente radical. Nos industrializados. Sim, e só nos industrializados. Então ele consome assim alguma coisa, mas tipo 1% do que se consumia antes, né? E você começou a ver diferença no comportamento dele quanto tempo depois? Olha, com 6 meses o meu filho voltou a ter o brilho no olhar. Em 6 meses o olhar já começou a voltar. Mudou, ele assim, você consegue ver através de fotos. Olha que bárbaro. É uma coisa tão bacana que... Você tem um blog, não tem? Tenho. Você tem essa documentação toda no blog? Tenho. Qual é o seu blog, Cláudia? Dieta SGSC. Gente, SGE, sem glúten, e SC por causa de sem caseína. Isso. Tá. sgsc.blogspot.com.
Blogspot. Gente, vocês também podem entrar no blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/mais-saúde, que nós vamos estar com, lógico, como sempre, o resumo e colocando todas as direções para vocês localizarem a Cláudia, e-mail, blog, tudo, para que vocês possam tirar suas dúvidas, porque realmente é uma bênção. A gente vê depois a diferença, né, Cláudia? Isso. Então, assim... 6 meses foi o olhar que mudou. O olhar mudou, voltou, né? Aí logo depois ele já começou a aparecer vontade de aprender, foco, a interação, a vontade de estar junto das pessoas, coisa que ele já não fazia mais, estava sempre isolado, estava sempre sozinho no quarto dele. Começou a voltar. Então, assim, ele teve ganho em todas as áreas. Tem um questionário que eu descobri na internet também, que avalia o tratamento, a disposição do autista nas 4 áreas que podem ser avaliadas, que é a social, a área de saúde, a cognitiva e a área de comunicação. E eu vou aproveitar aqui e já pedir para as minhas meninas da São Camilo que vamos localizar esse questionário para que também a gente disponibilize no blog, né? Que é interessante. Isso. Então ele teve ganho em todas as áreas, sendo as maiores na parte da comunicação e na área social. Que, nossa, isso é uma Ele maravilha. voltou a falar. Voltou a falar? Qual foi a primeira palavra depois de mãe? O que ele falou? Você lembra? Eu não lembro, mas assim, ele hoje... Ele voltou a cantar, né? Gente. Canta músicas inteiras. Que massa. Gente, com comida, viu? Comida, é o que eu falo. Nutrição é muito mais do que todo mundo pensa. Isso, ele canta músicas inteiras, ele já faz comentários próprios. Ai, que graça. Coisas assim rápidas, mas até usando 6 palavras, montando frases de 6 palavras para expressar comentários próprios dele. Voltou a responder aquela mesma questão diante dos 5 anos, não pergunta, né? Mas já responde, já mostra o que ele quer, o que ele está sentindo. Ele parou de babar? Parou de babar logo depois também. Assim, e aqueles gritos guturais, isso parou? Isso. Assim, o que eu digo também no livro é que tem as coisas que são medidas, né, através do questionário, e tem outras que você só pode ver através do coração de mãe. Através do coração e da percepção de viver com a criança 24 horas por dia, né? Com certeza. Então, assim, a tolerância dele aumentou absurdamente. Hoje eu posso viajar com ele, hoje eu posso sair, Cláudia, passear. Tudo bem, desde que essa criança, ou no caso não é mais uma criança, o Maurício não coloque um glutenzinho na boca, né? Não pode, né? Nem glúten, nem leite ou derivados de leite. Exatamente. Quando isso acontece, é praticamente imediata o que você percebe de regressão, no caso do comportamento dele? Com o glúten e o leite, assim, aparece no mesmo dia, né? E dura até 3 dias. Olha só, gente, é muito interessante. A Cláudia fala no livro que ela até chegou a filmar, né, uma hora no banho. Eu tenho, né? Na internet. Tem na internet, gente, vale a pena. Entrem, vai estar lá no nosso blog direitinho, aonde vocês vão poder entrar, porque a gente que viu filmes assim do antes e do depois é extraordinário. Então você imagina, isso é coisa que a gente vê, mas quanta coisa que a gente não vê, que nós que não temos assim uma definição como autista, mas que temos outra sintomatologia. Porque uma das perguntas que eu coloquei aqui no livro que eu queria te fazer é o seguinte: a família aderiu à alimentação? Eu aderi. Assim, porque eu acho tão difícil a casa não entrar no mesmo esquema, né? Não, assim, em casa, dentro da minha casa, não entra nada que tenha glúten. Tá? Leite entra ainda, mas assim, ele não procura. Ele pode ter na geladeira que ele nem rouba, ele não gosta mesmo, não vê. Ótimo. Agora glúten não dá pra ter, né? Pra dar bobeira que ele vai pegar, né? Mesmo escondendo, ele vai achar e fica difícil.
Mas, e também até para parte prática. Eu não vou fazer uma comida para ele e uma comida para a família. Claro, né? Não claro. tenho o dia todo para ficar na cozinha fazendo. Acabar o almoço e já começar a jantar. Não dá. Não, e fora que tem uma coisa muito séria. No caso também do Maurício, é como se fosse uma criança celíaca, né? Isso. Não pode ter contaminação, não pode cheirar glúten. Contaminação cruzada, não pode ter. Isso se chama contaminação. Se uma pessoa pega a manteiga, passa num pão com glúten e vai de novo com aquela mesma faca na manteiga, contaminou. Isso. Então, gente, é muito sério. Eu não posso fazer um macarrão normal e um macarrão sem glúten na mesma hora ali na Não cozinha, pode fritar alguma coisa no mesmo óleo. Gente, é óleo, muito complicado. Então você... Bom, e aí, a família entrou, então? Entrou, a família toda entrou. E o que eu queria te perguntar, o que você sentiu de diferença na família quando você mudou a alimentação? Pois é, assim, as crianças da minha família, que já não são mais crianças, são adolescentes, né? Adoraram, porque eu vivo falando assim da alimentação saudável, de como eles podem melhorar, o que eles podem fazer e tal. E eles são loucos, eles me perguntam o que é isso, para que faz bem, e se eu comer, tia, como é? E eles atacam a comida do Maurício. Porque é a mais gostosa, claro, é a diferente. Agora, você sentiu, por exemplo, nós estávamos conversando no início do programa, a Cláudia falou assim, eu não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas eu já emagreci 10 quilos. Exatamente. Porque emagrece essa alimentação. E o mais bacana foi comigo, né? Porque eu descobri uma intolerância ao glúten por acaso. Gente, imagine um iceberg. Você não vê só uma pontinha no oceano e lá embaixo do oceano tem uma coisa imensa? Aquela pontinha é a doença celíaca. A intolerância que a gente não vê, Cláudia, é aquele mundo que está submerso. O que tem de gente com problema com glúten e não sabe, só sabe quando faz isso. Nos últimos anos, eu estava com um peso descontrolado. Minha balança só subia. Não importava o regime, a dieta, o que eu comesse, eu deixasse de comer. Eu passei a ter muito problema de refluxo, azia, má digestão, estufamento, mal-estar, gases. Eu vivia mal o dia inteiro. E nos últimos tempos, assim, eu já tomava café da manhã e já começava aquela azia que durava o dia inteiro. E tinham dias que eu passava muito mal mesmo, tinha que tomar antiácido, chás, um monte de coisa que não me adiantava em nada, era paliativo, mas que daqui a pouco já estava com problemas de novo. Ia para gastro e, olha, levanta a cama, dorme um pouco mais, com a cabeça mais elevada, eu já estava praticamente sentada, e não dorme do lado direito, só do lado esquerdo, evita cafeína, refrigerantes, gordura, isso e aquilo, fazia e não me adiantava nada. De repente eu comecei a fazer a dieta com meu filho e todos os meus problemas foram embora num passe de mágica. Inclusive 10 quilos da balança, né? Inclusive 10 quilos a menos, assim. Gente, e eu ainda continuo emagrecendo. Olha aí, gente, é o máximo. Olha, eu adorei. Cláudia, esse teu livro, eu quero aqui, inclusive, agradecer a editora Amy Books, que realmente um carinho só. E só uma coisinha, Gisela. Se eu comer glúten, todos os sintomas voltam. Olha aí. Assim, eu começo a rotar o dia inteiro. A eructação. Gente, por isso que eu digo, quando a gente limpa, faz a faxina, aí eu falo ao paciente, quando é que eu posso voltar? Eu falei, não, você é que vai dizer pra mim se você pode voltar. Aí quando a gente faz a reintrodução, é uma encrenca no organismo, que ele fala, não quero saber. Você sabe que um paciente meu disse... Até uma vez ou outra eu ainda tolero, mas se eu passar a consumir todo dia... Você a cada 4 dias, de vez em quando, não é verdade? Agora, porque a gente também é sem vergonha, né? A gente comeu um dia, daí vai, amanhã, mais um pouquinho, não né? Dá. Quando a gente vai ver, tá no todo dia, aí é uma encrenca danada. E olha, gente, o livro, que como eu estava falando, é da editora Amy Books, tá? Vocês encontram em qualquer livraria, tá? Em qualquer uma mesmo. Vocês têm praticamente metade do livro receitas. Então vocês têm
todas as receitas para tudo. Eu até vou pegar aqui algumas, né? Que realmente são máximo, como, por exemplo, a gente fica muito complicado com massa de empadinha, coxinha, Pães. esse tipo. Pães é um grande problema. Pães é uma coisa, né? Mas aqui tem tudo. E você com certeza conhece, mas depois que eu conheci no mercado aquela farinha de arroz chamada Urbano, aquilo é uma bênção, porque normalmente a gente faz as misturas de farinha. E eu descobri que aquela farinha, eu substituo a farinha de trigo tal e qual, e a receita fica ótima. Então, meus pacientes começaram a ficar mais simpáticos em relação a fazer as coisas em casa. Mas, gente, tem torta de maçã, tem pão de tudo que é tipo, falso bolo de leite condensado, creme disso, creme daquilo. Gente, é o máximo. Não se esqueçam que nós estamos diante de uma profissional da área, né, da gastronomia, que hoje fez com que uma adversidade se tornasse uma nova profissão, porque você continua agora nessa área, não continua? Eu continuo mais experimental. Você devia né? fazer alguma coisa realmente profissional nessa área, porque você ia enlouquecer de tanto pedido. Sim, todo mundo me pede. Porque Eu seria a primeira, se você tivesse coisa assim que pudesse transportar. Eu tenho uma lista de pacientes do Brasil inteiro. As mães leem o livro, veem o blog, né, e falam, aí mandam e-mail pra mim assim, tá, tudo bem que você tá passando a receita, mas eu queria ele pronto. Pois é, mas também as pessoas, é o que eu falo, sabe, Cláudia, as pessoas perderam aquela ligação com o alimento. Eu acho muito importante o paciente voltar para a cozinha, Totalmente. cozinhar. Isso é muito legal. Olha, eu queria ficar aqui horas com você. Espero que tenha dado para os ouvintes, assim, mas acredito que sim, essa pincelada, né, do que foi, do que é e do que está sendo na tua vida, essa mudança para melhor, claro. E eu queria recomendar esse livro, Autismo, Esperança pela Nutrição, autora Cláudia Marcelino. Cláudia, fica à vontade para suas últimas considerações, que o programa, infelizmente, já está acabando. Inclusive, as receitas, elas são divididas por tópicos, né? Então, assim, a gente tem desde o café da manhã, então café da manhã, almoço e jantar, lanche, e até eventos, assim, no caso de uma festa. Tem tudo, gente, ao máximo. Pães, bolos, sorvetes. Então, para qualquer ocasião que você queira, você tem uma receita ali. E outra, eu procurei receitas, tanto em fonte como desenvolver, receitas que são boas para o paladar de qualquer um. Não só da pessoa com necessidade especial. Não, qualquer um come. E é gostoso. Não precisa dizer que não tem glúten nem leite. Eu não conto. Não vão descobrir. É isso que é o máximo. Bom, Cláudia, obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Você que veio do Rio de Janeiro para estar aqui conosco. Eu espero que vocês aqui do Mais Saúde tenham gostado. Eu amei fazer esse programa. E olha, este livro não percam. É o máximo. Autismo, Esperança pela Nutrição, de Cláudia Marcelino, da editora M Books. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor.
Acabamos de apresentar Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Na Rádio América você fica bem informado sobre os principais assuntos que marcam São Paulo, o Brasil e o mundo durante